Saudações e bem-vindo a mais um episódio Passado, Presente e Futuro de Moçambique. Fazemos esta reflexão no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada, recorde-se, corria o ano de 1975, mais concretamente a 25 de junho, pela voz do presidente Samora Machel, em pleno estádio da Machava. Hoje, a nossa reflexão conta com o testemunho do Bispo Rodrigues Dambo, que é sempre bem-vindo para o nosso canal. Muito obrigado, saudar a si e a equipa e a todos que nos acompanham, que tenham um dia abençoado. Bispo, está em frente da iniciativa Moçambique Primeiro. Vamos começar por aí. Como é que surge a iniciativa? A iniciativa Moçambique O que é um dado adquirido é que esta iniciativa emerge precisamente em plena celebração dos 50 anos da independência. Esta iniciativa surge depois de uma reflexão muito profunda dos líderes religiosos, tendo em conta a violência e tudo que estava a acontecer e acontece também no nosso país. Os líderes religiosos sentavam, refletiam, avaliavam e analisavam esta questão e perceberam que se nós quisermos terminar com o ciclo de violência, é preciso colocarmos Moçambique em primeiro lugar, olharmos para Moçambique em primeiro lugar, e se nós fizermos isso, então as diferenças vão continuar, mas o objetivo será o mesmo, do bem para Moçambique. Então, e consensualmente deram este nome, ou apelidaram a este movimento de Moçambique Primeiro. Então, Moçambique Primeiro é mesmo um movimento interreligioso em que as diferentes religiões cristãs, islâmicas, Bahá'í, do Rastafari se unem em prol do país. Então, o que eles defendem é que se nós colocarmos Moçambique em primeiro lugar, vamos poder primeiro amarmos-nos como irmãos, vamos amar também o nosso país. O Moçambique Primeiro tem um lema: cada moçambicano, mensageiro de transformação, reconciliação e paz. Porque acreditamos que podemos ter diferenças políticas, sociais, acadêmicas, mas se nós colocarmos Moçambique em primeiro lugar, quer dizer que cada um de nós fará algo para o bem do país. Quais são os grandes marcos que registram nestes 50 anos da independência nacional? O primeiro marco é mesmo a própria independência, não é? Muitas das vezes, nós nascemos um pouco já próximo da independência, nós chegamos a ver na pele mesmo aquilo que foi o colonialismo, mas quando procuramos entender como é que era a vida antes e depois da independência, podemos olhar para o lado acadêmico, em que os moçambicanos orgulhavam muito quem pudesse chegar à quarta classe. Era um grande problema para chegar à quarta classe. E quando atingisse a quarta classe, era uma satisfação muito grande. Daí que depois da independência ouvíamos toda a gente a dizer: tem quarta classe, tem quarta classe. Então, até a segunda classe era motivo de celebração. De celebração. Então, este é o lado acadêmico. Quando olhamos para o lado social, esta divisão de os nativos estarem numa zona, não é? E a mais pobre, logicamente, e aqueles que eram similares numa zona, e depois os portugueses na outra. Então, era uma situação. Então, quando olhamos para hoje, vemos as universidades. Então, dissemos que no lado acadêmico há um marco muito importante, não é? Temos a primeira universidade, que foi Eduardo Mondlane, mas hoje temos tantas outras universidades. Temos mesmo o ensino primário, aproximou as localidades. Ainda temos desafios de qualidade, tanto das infraestruturas, assim como do próprio sistema, mas pelo menos as crianças estão próximas de uma escola. Então, são marcos que vale a pena. Então, o outro marco é esta liberdade de podermos circular, não é?
circularmos no país sem limitações de ser daqui ou de lá. Então eu penso que é isto que é muito importante nós percebermos isto e muito mais ainda, não é percebermos que a independência valeu a pena. Por destacar a massificação da educação nestes 50 anos da independência nacional, há que reconhecer que, efetivamente, isto é uma realidade e, em consequência, temos milhares e milhares de jovens formados, muitos deles bem formados, todavia não têm o que fazer. Gostaria de ouvir a sua visão. Bem, eu não diria não tenho o que fazer. Porque isto é... Temos jovens formados em diferentes áreas, é preciso reconhecermos e agradecermos isso, o facto de haver formação. É claro, também temos um país que sofreu muita violência ao longo destes anos, a guerra civil, não é? Estas situações naturais fazem com que as pessoas se desloquem para um certo lugar. A questão da formação, os jovens nunca devem abandonar a formação, também não devem desacreditar na formação que eles têm. Então temos duas situações. Temos o emprego formal que nós podemos ser oferecidos pelo governo ou por alguma empresa, mas também não podemos negar algumas iniciativas. E outras iniciativas exigem um pouco de sacrifício, que é sair da cidade. Posso relatar duas situações que eu vi na província de Manica, em que lá no interior fomos visitar um jovem que está a promover a cultura de café. Ele faz as mudas, vende para a população, não é? E a população, depois de crescer, vem vender a ele. Então, é a população a ganhar, é o jovem que está a dar emprego a muita gente. E o outro grupo também, mesmo lá em Manica, eles fazem sabão com moringa, que é um sabão, de certa forma, medicinal. E tive a ocasião de comprar e fui dar a algumas pessoas que tinham algum problema de saúde na pele e disseram que valeu a pena. Então, quando nós dissemos há esta questão de emprego, é verdade, não é? E devemos olhar para a conjuntura internacional, como é que está. Há uma tendência de a África ser apenas produtora de matéria-prima e não ser transformador. Então, quando não transformarmos, essa questão de emprego vai ser um problema. Mas também algumas formações precisam de uma iniciativa para que possamos ter algo para fazer. Então, não podemos, de forma clara, dizer não tenho nada para fazer. É preciso termos alguma iniciativa pelo país, pela família e por nós mesmos. O que é que não deveria ter acontecido nestes 50 anos da independência nacional? Bem, primeiro vou dizer aquilo que aconteceu e foi bom, que nós como moçambicanos devemos... Portanto, voltamos aos grandes marcos. Exato. Por favor. Aquilo que nós moçambicanos devemos nos orgulhar é que nós não temos guerra tribal, em que com base na região, na tribo, na língua, nos dividimos. Isso é muito importante. E também não temos algum conflito religioso conhecido, em que nos dividimos com base na religião. Então, é preciso termos este marco e nós, como moçambicanos, capitalizarmos cada vez mais isso. Que a nossa língua, a nossa região, a nossa religião, a nossa cor partidária não deve ser motivo de conflito. Agora, o que é que aconteceu que talvez não devia? Uma das coisas é a violência. Qualquer tipo de violência não é boa. Então, nós tivemos um período muito longo, ao longo dos 50 anos, tivemos muita violência. Refere-se à Guerra dos 16 anos. A Guerra dos 16 anos, as manifestações, enfim, muita coisa. Então, tínhamos uma tendência de toda a nossa palavra, se não for ouvida,
partimos logo para a violência. Então, a questão violência é um marco negativo ao longo dos 50 anos, porque a violência, por vezes, nós achamos que, bom, acontece estes momentos de violência e terminam, mas os seus efeitos vão continuando por muito tempo. Vai continuando por muito tempo. Aquilo que se destrói não se reconstrói no mesmo dia. E depois o tecido social, a parte mental, a educação das crianças, tudo isso. Então, leva o seu tempo para que as pessoas possam recuperar. Então, uma das coisas que realmente, como moçambicanos, devemos preservar é mesmo dizer não à violência, mas pudermos, porque a diferença faz parte da criação. O Criador nos criou diferentes, para o nosso próprio bem ainda. Quais são as causas dessa violência, que não foi uma só, na sua perspectiva? Bem, A começar pela Guerra dos 16 anos, que é a maior violência que o país registra. Quando nós olhamos para esta guerra, há várias interpretações políticas que são dadas. Por exemplo, diz-se que depois da independência havia um grupo que queria seguir uma certa linha política e um outro grupo que pretendia uma outra linha política. Então, estes dois grupos não chegaram ao entendimento e, como uma forma de se impor e de fazer ouvir a sua voz, então houve esta violência. Segundo, é que pretendia-se que a linha não fosse aquela que foi adotada. É uma forma de explicar. Há outras formas de explicar que atribuem à mão externa, é uma outra forma de explicar. Mas com tudo isto, se nós quisermos resumir, podíamos dizer que nós devemos investir muito no diálogo. O diálogo, quando nós investimos no diálogo, o que é que significa? É ouvirmos as outras partes, o que é que pensa, e estarmos conscientes que ninguém está certo. Mas se nós conversarmos, aquilo que nós chegarmos ao entendimento estará certo por algum tempo. E aceitaremos de novo outro diálogo se houver necessidade. Então, eu penso que não posso, de forma categórica, dizer que o que falhou e provocou esta situação é esta, porque precisaria de um estudo ainda mais profundo, mas o que nós podemos dizer é que devemos capitalizar, investir muito no diálogo e percebermos que se tenho alguma ideia, a outra pessoa também tem outra, a outra pessoa tem outra, mas sentados, sem violência nem verbal, não é? Sem violência física, mostrando o porquê e para que nós podemos chegar a um caminho muito consensual. Vimos isso quando havia negociações a Roma. De certeza, muita gente não tinha fé que podia culminar com o Acordo Geral de Paz. Mas negociou-se, houve dificuldades que houveram, mas no final chegou-se a um acordo, para mostrar que não há uma coisa mais grande que ultrapasse o diálogo. E isso nós aprendemos tanto na religião, assim mesmo como a política. Nos ensina que não há guerra que termina senão pelo diálogo. No final de tudo, é preciso ir-se à mesa. Celebramos os 50 anos com os acontecimentos na província de Cabo Delgado. Qual é a vossa visão sobre o terrorismo na província de Cabo Delgado? Bem, as motivações são as mesmas que determinaram a Guerra dos 16 anos? Bom, primeiro queremos lamentar aquela situação e termos uma nossa palavra de solidariedade às vítimas, e todos nós como moçambicanos no final somos vítimas, diretos ou indiretos. As pessoas estão a deslocar-se dos seus locais habituais, estão a perder muitos bens, não é? E nós olhamos apenas para o bem, mas como religiosos nós olhamos para o ser humano. Quando nós
temos um teto onde nós podemos nos esconder da chuva, do sol, do frio, e temos que abandonar este lugar e vamos pedir talvez algum sítio ou dormimos no relento. Isto cria um transtorno, não é? Cria um transtorno. Chefe de família, ver os seus filhos que ele conseguia sustentar com a sua machamba ou com outro trabalho e agora estar aí a depender de organizações. Então, é doloroso. Agora, se nós olharmos para isso, houve uma tendência inicial de atribuir este terrorismo a uma interpretação religiosa. Os religiosos, o Conselho Cristão, o Conselho Islâmico e outros, logo na altura, lá para 2017, se não estou em erro, ou um pouco mais, fizeram um trabalho no terreno para perceber e foram perceber que as pessoas podem estar a pertencer a alguma religião, mas não seguem ao comando da religião. Então, o terrorismo, para nós, os religiosos, não é uma questão religiosa, não é? Não tem nada a ver, não é atribuída a nenhuma religião. Agora, a questão das motivações, também podemos encontrar várias, mas quando olhamos para o modus operandi dos terroristas, não estamos a ver, por exemplo, situações de zonas libertadas, de zonas em que aí, por exemplo, eles libertaram, agora estão a governar e as pessoas estão bem. Muito pelo contrário, as zonas onde eles ocupam, no caso de ocupar, ainda criam terror às populações. Falamos de violação, não é? Mutilação. Então, isso tudo mostra que a motivação não tem nada a ver com o bem. Então, é preciso procurar se entender a que se deve. Alguns atribuem a questões dos recursos, não é? Daí que dizem a maldição dos recursos, mas nós, como religiosos, dizemos a bênção de ter recursos, não é? Por mais que o inimigo nos ataque por termos o que nós temos, os recursos continuam sendo bênção. Então, as motivações podem ser várias, não é? Podem ser várias, mas o que nós podemos, o que nós conseguimos ver, o que nós conseguimos entender é que a motivação não pode ser religiosa, a motivação não pode ser para o bem daquela zona, é mesmo para semear o terror. A motivação não pode ser religiosa, entretanto, a comunidade cristã é aquela que é mais sacrificada, desde as matanças até a destruição de infraestruturas religiosas, portanto, de origem cristã. A questão das matanças não é só da preferencialmente. Não é só da origem cristã, há outras infraestruturas de outras religiões que estão sendo destruídas. Há pessoas de outras religiões que estão sendo mortas e decapitadas. Isto não é só uma questão de informação, mas há um trabalho, porque nós temos também uma representação em Cabo Delgado como Conselho Cristão, e há um trabalho que fizemos e fomos perceber que todos sofrem. O que acontece é que algumas zonas, não é? Pode ser que haja mais infraestruturas cristãs do que de outras religiões e se falar-se mais delas. Mas o que nós queremos tranquilizar é que, como religiosos, não olhamos para isto como uma guerra, um conflito religioso. E não olhamos para uma religião como aquela que sofre e a outra não. Se formos aos campos de refugiados, vamos encontrar pessoas de todas as religiões. Já tivemos a oportunidade de estar em Cabo Delgado, já tivemos a oportunidade de estar nos centros onde estão refugiadas as pessoas, já tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas e percebemos que estão lá pessoas de todas as religiões que estão a chorar pelos filhos que perderam, estão a chorar pelos bens que perderam e estão a chorar pela sua situação que passou de situação estável para uma situação deplorável. Então, as infraestruturas pode ser que
este e aquela religião sofra, mas no fundo, todas as religiões estão a sofrer com o terrorismo. Identifica, portanto, o diálogo como alternativa a qualquer tipo de violência. O diálogo aplica-se também para o terrorismo na província de Cabo Delgado, olhando para a natureza dos ataques. O diálogo aplica-se a tudo na vida, tudo, até mesmo em situações difíceis. Nós, como religiosos, somos apoiantes do diálogo e dissemos sempre que houver alguma possibilidade, alguma oportunidade, estamos abertos para que estes canais sejam abertos. Neste momento dissemos que não há um rosto do terrorismo. Nós não temos nenhum rosto do terrorismo. Mas também a fé nos diz que nada é impossível. Se nós temos o terrorismo, se nós temos pessoas que estão a fazer o que estão a fazer em Cabo Delgado, é sinal de que tem que haver alguém. Eles usam armas, usam drones, Então, alguém está a administrar isto. Então, se alguém está a administrar, é preciso trabalhar-se para poder se identificar estas ou esta pessoa e poder-se conversar. Porque o que está em causa é o desenvolvimento do país, é a situação dos nossos irmãos em Cabo Delgado. Nós podemos dizer Cabo Delgado, mas ao saírem das suas zonas de origem, se espalham por todo o país. E isto vai trazendo um certo peso, uma certa carga para as infraestruturas dos locais onde eles se refugiam, nos hospitais, nas casas, nas machambas, nas escolas. Então, todos nós acabamos sofrendo com isso. Então, nós acreditamos que sim, mesmo para o terrorismo, aplica-se esta questão. Só que a diferença deste é que nós não temos o rosto. É preciso trabalharmos para identificar o rosto, identificarmos as motivações. Esta é a diferença. Enquanto que os outros conflitos é possível, logo a primeira, identificar o rosto e saber como conversar. Em Moçambique tivemos nestes 50 anos do ponto de vista da inclusão, do ponto de vista da justiça social. A questão da inclusão, a questão da justiça social são desafios que nós temos. Quando nós falamos da inclusão, é preciso que todo moçambicano, em primeiro lugar, se sinta moçambicano em Moçambique. Isso é muito importante. Quando nós falamos da independência, é preciso que cada moçambicano sinta orgulho, não é? Desta independência, sinta que vale a pena estar em Moçambique. Então, são desafios nesta questão da inclusão. Há alguns passos que foram dados, é verdade, mas também há desafios muito grandes. Nós costumamos dizer que estes desafios começam de coisas muito, muito pequenas, né? Estamos a aproximar agora a celebração do Dia da Independência. Já vão ser 51 anos. Vão ser 51 anos. Era necessário, como moçambicanos, vermos todas as forças políticas, vermos todos os moçambicanos a vibrar pela independência, celebrando, lembrando este período todo. Então, isto é um dos efeitos. Por exemplo, temos os vários projetos que acontecem. Então, é sempre bom nós olharmos para isso e vermos que, olha, cada um, segundo o seu saber e segundo a sua capacidade, está lá. E que ninguém, por qualquer razão, seja discriminado, uma razão política, a razão regional, a razão do gênero. Então, todos nós pudermos fazer parte daquilo que contribui para o desenvolvimento de Moçambique. Isso é um desafio que precisamos de caminhar.
devemos caminhar sem violência, devemos caminhar mostrando, e isto parte, as leis moçambicanas têm uma coisa muito interessante, é que elas são inclusivas. Então, se temos a exclusão, então não é dentro das normas moçambicanas, é com o nosso comportamento do dia a dia. Há o sentimento, isto é o que reza o senso comum, de que quando não se pertence a um determinado partido, isto é o que se viu nestes 50 anos, fica vedado o acesso a inúmeras oportunidades. Ou seja, há um grupo de moçambicanos que se acham excluídos porque não pertencem a um determinado partido político. Desde o poder econômico, político, etc., etc., embora haja, portanto, abertura total para a existência de qualquer tipo de partido, desde que se comprometa, portanto, com aquilo que é a visão de um país normal. Qual é a sua visão? Bem, primeiro é preciso olharmos para um aspecto muito positivo quando há esta abertura para a formação de partidos políticos. Nós, como Movimento Moçambique Primeiro, tivemos a oportunidade também de reunir com os partidos políticos, todos eles, é quando nos apercebemos que no país temos cerca de 65 partidos políticos. Então, isto é muito bom, mostra esta diversidade de pensamento, de ideologias. Então, temos este lado positivo. O outro lado positivo é estes partidos políticos conviverem em paz entre si, que também é muito importante. Apesar dos períodos eleitorais, em tempo de campanha, nesses últimos anos, assistimos realmente a um crescimento das pessoas, cruzam-se as caravanas e podem conviver em paz. Agora, quando falamos das oportunidades, é aquilo que nós dizíamos aqui, que quando se fala da independência de Moçambique, é a independência dos moçambicanos. Cada moçambicano deve usufruir desta independência e fazer parte, não é? E dar o seu saber. Se alguém tem algum conhecimento que pode contribuir para o desenvolvimento do país, que não haja nenhuma razão de ser excluído por questões políticas ou questões religiosas, mas que haja espaço para que todos possam contribuir. Houve uma altura, por exemplo, que nós tínhamos, falava-se muito da mulher que era excluída e houveram políticas na educação, tanto no emprego, e este número tende a aumentar. E se formos a ver hoje o gráfico da mulher na formação, está a aumentar, isso é positivo. Mas agora, nesta questão da exclusão por razões políticas, também precisamos de ter dados mais concretos, mas perceber que a insatisfação de uma pessoa por razões políticas poderá terminar por uma situação em que a pessoa vai encontrar outros meios para se impor, para impor a sua razão. Então, que aquele que economicamente pode contribuir para o país não seja excluído porque é deste ou daquele partido, mas seja incluído, em primeiro lugar, por ser moçambicano. Também tivemos situações em que os moçambicanos, por exemplo, na questão da banca, diziam que como moçambicano era mais difícil ter algum atendimento na banca em relação aos estrangeiros. Então, tudo isso torna um moçambicano estrangeiro na sua terra. Então, todo o nosso trabalho deve ser para que o moçambicano seja moçambicano e tenha orgulho de estar em Moçambique e viver em Moçambique. E dizer que, olha, seria por uma razão muito forte para sair fora do país. Recordo numa das músicas muito antigas de um cantor, acho que é Iana, se não estou
que cantava daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então é preciso que o moçambicano possa cantar isto, independentemente da sua cor partidária, independentemente da sua religião, possa dizer que daqui não saio e daqui ninguém me tira. Quer dizer que estou feliz por estar aqui, mas está feliz porque tem acesso, não é, aos recursos que o Moçambique tem. Uma, portanto, das conquistas que Moçambique logrou nestes 50 anos foi a redução significativa dos níveis de pobreza. Todavia, quando faltavam, na última década que nos separava, tanto da celebração dos 40 anos, durante toda uma década assistiu-se a um recrudescimento dos níveis da pobreza no país. O que é que a componente pobreza representa do seu ponto de vista naquilo que é o futuro de Moçambique? A pobreza tem no olhar religioso tem dois aspectos, até pode ser mais, mas os mais principais. O primeiro aspecto é questão natural, não é? Quando a natureza não nos permite desenvolvermos a agricultura, quando a natureza destrói aquilo que nós temos através de calamidades, secas e outros males. Esta é uma das razões que nós podemos atribuir à pobreza, as pessoas não poderem produzir. A segunda e maior é quando os homens não se amam, não é? Isto provoca a pobreza, a falta do amor uns com os outros. Cada um, e aquilo é uma exortação bíblica, que cada um não olhe para si só, ou não olhe para aquilo que é dele, mas olhe para os outros. Então, é muito importante que nós nos amemos. Procuremos sempre o bem, não só para nós, mas também para os outros. Então, esta é uma das outras razões quando perdemos o amor um ao outro, então vamos desembocar na pobreza. E por causa da pobreza, tornamos as pessoas vulneráveis. E quando se fala de pessoa vulnerável, é como quando nós colocamos um papel sem que tenha nada peso. Se houver uma ventania, o papel vai voar ou para a esquerda, para a direita, para cima, não sei quanto. Então também quando as pessoas são pobres, ficam vulneráveis. E por um prato de comida podem fazer coisas extraordinárias no sentido negativo. Daí hoje, por exemplo, acompanhamos pessoas que vendem os seus próprios filhos, não é? Cortam órgãos das outras pessoas. Então, aí nós percebemos que a sociedade moçambicana, que era conhecida como uma sociedade de amor, que era conhecida como uma sociedade do bem, uma sociedade de paz. Então, hoje nós admiramos aquilo que está a acontecer. Então, a questão do amor, muitas das vezes, quando nós falamos do amor, as pessoas olham, bom, isto é para a população. Não, desde quem está num lugar de poder até ao último, devemos nos amar. Então, quando temos um governo que ama o seu povo, não é? Faz de tudo para o seu povo. Temos um governo que ama, temos um povo que ama o seu governo, obedece, e temos a sociedade que se ama, então procura fazer o bem para si mesmo. Então, só assim é que nós podemos acabar com a pobreza. Podemos, para alguns, dizem que é preciso avançarmos na tecnologia, é preciso estudarmos, sim, é preciso todos esses elementos, mas devem estar cobertos desta questão do amor, porque se não formos isso, o que vai acontecer, podemos ter alta maquinaria, mas com trabalhadores sem salário. Podemos ter meios com trabalhadores que não são bem pagos. Então, é preciso esta questão do amor, o patrão com seu empregado, o empregado com seu patrão. Bispo Dambo, o país assistiu uma
das violências que nunca antes se imaginou. Violência pós-eleitoral, na sequência das manifestações, e destacou aqui o diálogo como alternativa a qualquer tipo de violência. Na sua perspectiva, qual é que teria sido a alternativa possível à violência pós-eleitoral que depois existiu? Que fica entre os marcos pela negativa nestes 50 anos, depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Costumamos dizer que os moçambicanos são conhecidos como um povo pacífico, um povo de muito amor. E queremos continuar a dizer isso, não é? Queremos continuar a afirmar isso, que os moçambicanos não perderam esta qualidade deles. A qualidade de povo pacífica não foi perdida, a qualidade do povo de paz não foi perdida. Então, mas há este fenômeno que aconteceu nas últimas eleições, em que todos nós nos perguntamos, será que éramos nós moçambicanos naquela altura? Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, é que estamos a atravessar uma outra geração, porque depois de Moçambique assistimos isso em Angola, assistimos isto na Tanzânia e agora estamos também a assistir uma situação também na África do Sul. Então, o que deve acontecer é um trabalho educativo para a juventude, para a juventude perceber que, por mais que nós estejamos insatisfeitos, nunca devemos destruir aquilo que é nosso. Isto é muito importante. E muitas das vezes nós atribuímos à igreja, a igreja devia ter feito isto, mas aqueles jovens pertencem a todos os partidos, quer dizer, os partidos devem fazer esta educação cívica, as organizações no seu todo devem fazer isto, a educação deve fazer isto, e dizer que, olha, em algum momento na nossa vida não seremos capazes de ter aquilo que nós gostaríamos de ter, mas que nunca devemos pautar pela violência, pela destruição, porque a destruição, a violência nos faz retroceder. Então, o diálogo é um momento em que as pessoas sentam, mostram o seu desagrado por qualquer razão, mas e nunca pensarmos que, bom, eu vou neste diálogo e já carreguei a razão comigo. Vamos para lá, vamos dar a nossa opinião e vamos ouvir os outros. Eu acredito também, devo acreditar, que esta é uma situação que aconteceu, nos surpreendeu, estamos a ver até hoje os resultados disso. De certeza ninguém gostaria de ver de novo uma situação do gênero, em que nós temos medo um do outro, não é? Temos medo de circular. Foi uma experiência não muito boa, mas que, de certeza, ninguém gostaria de voltar a viver aquela situação. Para isso, temos que continuar com este diálogo, não é? Continuar, e muitas das vezes nós atribuímos, bom, o governo vai fazer, a igreja vai fazer, mas este diálogo também tem que acontecer mesmo dentro de casa. Os pais com os filhos devem conversar, devem dialogar e perceber que Moçambique, em primeiro lugar, sou eu. Eu devo fazer o bem para Moçambique. Quais são os perigos que identifica para o futuro de Moçambique 50 anos depois da proclamação da independência nacional? Quais são os perigos? Os perigos, se nós não... Depois desta violência toda, hoje vemos esta violência social, não é? Famílias que se destroem, o casamento a não ter o mesmo sentido. Então, se nós não trabalharmos para reverter esta situação, corremos o risco de dizer que quem não tem nada não é nada. Então, este é um dos
é um dos perigos. O outro perigo que também já estamos a atravessar nele é o valor da família, não é? A família, não é? Tem um valor muito importante que não deve ser comparada com outro. E o papel da família não deve ser delegado a uma ou outra instituição, senão mesmo a própria família. Então, é preciso que a família assuma o seu papel de educador, de construtor do homem do futuro e não relegar isso para a religião apenas, para a escola apenas, mas percebermos que é preciso que a família seja forte para que tenhamos uma sociedade forte. Então, os perigos é, se nós não fizermos isso, termos um país muito violento, não é? Em que, quando as pessoas perdem o amor, perdem os seus valores morais, não é? Perdem o não conhecer o valor da vida e, por qualquer razão, a pessoa pode tirar a vida a outra. E já assistimos isto em algumas escolas, em que colegas da escola tiram a vida um ao outro. Então é preciso que nós sejamos educados o valor da vida. Outro marco para a negativa também nestes 50 anos tem a ver com o espaço que o álcool e outras drogas ganharam na sociedade moçambicana, sobretudo entre a juventude. Qual é o papel específico da religião, por exemplo, para lidar com estes males? Bem, estes são males que estão a desgraçar o nosso país. Nós costumamos conversar sobre isso e dizermos que com o álcool e a droga, o Ministério da Saúde vai reduzir as camas na maternidade e aumentar na medicina e na ortopedia. Porque o álcool está a tomar conta da nossa juventude. Então, primeiro, quando voltamos à família, como é que nós, como família, gerimos esta situação de álcool? Como pais, como é que nós educamos? Porque até há situações em que são os próprios pais a incentivar os filhos a consumirem o álcool. Esta é a primeira razão. A segunda é que as escolas, os próprios professores, de certa forma, perderam autoridade. Então, os alunos é que já ditam as regras ao professor, não é? Podem consumir o álcool na sala. E depois, todo o comportamento que há de vir daí é culpado ao álcool. Como religiosos e neste movimento Moçambique Primeiro, estamos a incentar mecanismos. Começamos no ano passado, no final do ano, quando assistimos àquela onda de violência contra professores, a destruição de secretaria das escolas. Então fizemos um plano para visitarmos algumas escolas, mas foi um trabalho que aconteceu de forma muito reduzida e este ano tínhamos outros desafios, mas a ideia é conversar com a juventude e percebermos, não é, o que é que está a acontecer. Alguns que nós conversamos com eles em algumas províncias no ano passado e uma parte este ano, diziam que, bom, o problema é que eu, quando chego em casa, não sinto a presença dos meus pais, apesar de estarem lá. E outros diziam que, bom, esta é uma forma de eu não estar neste mundo porque eu não tenho esperança. Não estou a ver, não se vislumbra algo que eu possa ser no futuro. Então, nesta conversa, nós percebemos que alguns é mesmo por diversão, porque estão a ver os outros, aquilo que acontecia com o cigarro na altura, em que as pessoas pegavam o cigarro apenas para gingar. Então, para outros, o álcool em particular é uma forma de mostrar maturidade, mostrar que é uma pessoa já adulta, não é? Que já não é criança como os outros. Então, é aí onde entra a religião para ensinar. E nós, como religiosos, estamos preocupados. Como movimento Moçambique Primeiro, estamos a alinhar a questão de elaboração de um livro que nós chamamos de valores morais, mas que não tenham uma inclinação ou cristã ou islâmica, mas que todos nós possamos dizer que este é o nosso livro da moral. Mas
a questão álcool e droga, a família, mais uma vez, é chamada a educar os seus filhos. Os pais, como é que fazem? Aqueles que consomem álcool, como é que fazem isto diante dos filhos? Mas também aqueles que não consomem, como é que fazem? Porque a outra questão é você ter 2 filhos. 2 filhos no sentido de tens um filho aqui em casa, mas que não é o mesmo lá fora. E os pais podem ficar muito tempo sem saber que o filho consome álcool, consome droga. Então, é preciso um trabalho muito grande, e religioso, é verdade, mas também da própria família. E qual é o impacto das desigualdades sociais na sociedade moçambicana? Bom, qualquer desigualdade, logo a primeira, Foi, portanto, teve uma presença constante nesses 50 anos da independência nacional. sim, a questão da desigualdade, ela pode ser assistida na forma como é que chama, da expansão mesmo de infraestruturas, não é? Onde nós podemos encontrar infraestruturas mais melhoradas e outras não melhoradas. Agora, a consequência disso, nós voltamos a dizer que o povo moçambicano é um povo pacífico, não é? É um povo que ama o seu país. Mas para isso também é preciso que eles não se sintam distantes, não é? E 2 elementos que é muito importante para que a pessoa se sinta bem. Primeiro é ter comida na mesa. Quando você acorda e tem comida na mesa, por mais que te falte muita coisa, mas está satisfeito, pelo menos conseguiu comer. Agora, quando a pessoa acorda e não sabe o que é que vai comer, tudo faz apenas pela comida. A segunda coisa também é a questão educação. Se nós queremos uma sociedade que vale a pena no futuro, nós queremos uma sociedade que possa contribuir para o bem do país, é preciso um investimento muito grande na educação. Que a educação não seja só estar na sala de aulas e com um professor à frente, mas que seja uma educação que deixa e transforma o indivíduo. O indivíduo tem que ser transformado com esta educação. E não ele transformar a educação, mas ele seja educado e seja transformado, respondendo em algum momento aquilo que são as nossas necessidades. Nós temos agricultura, não é? Terras muito férteis, precisamos de encontrar formas de responder a esta questão. Porque podemos preparar pessoas para fazerem outras coisas que não existem. Mas se naquelas zonas onde nós são potencialmente agrícolas, prepararmos pessoas para isso. Hoje temos os recursos e tudo isso. A terceira é a questão saúde, em que se eu sinto alguma coisa, posso me deslocar ao centro de saúde, a um hospital, e eu possa ser atendido. E, por último, a questão justiça. Quando a justiça está disponível para todos nós, eu não preciso usar a minha força para fazer justiça, porque vou acreditar nas instituições de justiça, vou deixar nas mãos da justiça fazer a justiça. Para nós, os religiosos, dissemos que a vingança é com Deus. Então, como sociedade, temos instituições da justiça que devem cuidar disto. Então, quando nós sentimos que, bom, temos isto garantido, então, por isso que houve uma altura que houve uma onda de, como é que chama? De queimar Linchamentos. Linchamentos em todo lugar. Quando as pessoas começam a não se sentir bem em relação a essas instituições, então entram naquilo de fazer a justiça com as próprias mãos. E nós apelamos, olha, as instituições como polícia, tribunal, CERNIC, são as instituições próprias para seguirem com este assunto de justiça. E nós temos que entregar os nossos assuntos criminais ou não a estas instituições. Bispo Rodrigues Damo, a Igreja sempre teve voz em Moçambique.
Por que sentiu a necessidade, portanto, de criar um movimento político e não ficar apenas na ação pastoral? Estamos a falar desta iniciativa Moçambique Primeiro. Bom, deixa só esclarecer que este não é um movimento político. É um movimento, não se confunde com o movimento nem tão pouco. Este é um movimento meramente religioso. Devemos esclarecer o seguinte. Primeiro é que na guerra ou no conflito de 16 anos, a Igreja teve um papel muito importante para o fim. Nós conversamos com aqueles que começaram isto. Foi um sacrifício muito grande. Mas hoje a religião desenvolveu. Como religião cristã temos muitas igrejas, assim como outras religiões, são muitas. Então hoje não é possível dizermos que uma religião deve viver isolada das outras. Percebemos que alguns não compreendem esta questão da união das religiões. Pessoa desta religião pode não concordar o facto de estarmos com outras religiões ou outra religião não está, mas precisamos de perceber que neste momento é preciso união. O movimento Moçambique Primeiro é um movimento meramente religioso, em que os religiosos uniram-se olhando para aspectos comuns da religião, que cada religião é promotora da paz. Todas as religiões, nenhuma religião diz vai matar o outro. A outra questão é que somos pessoas de fé. Independentemente do nome da religião, é uma pessoa movida pela fé e temos um livro sagrado, todos nós, cada um com seu livro sagrado, mas que este livro sagrado nos ensina dois aspectos muito importantes: o amor, a paz. Então, olhando para esses aspectos comuns, e nós dissemos que não vamos discutir as nossas diferenças. E por último, todos nós, para chegarmos a esta divindade a quem nós acreditamos, é através da oração. Então, nós podemos orar juntos pelo país. Por exemplo, neste momento, no dia 27 de maio, tivemos a oração em todo o país. E coincidiu com o dia do sacrifício da religião islâmica. Então, cada religião, no seu local, estivemos orando. Então, este é um movimento meramente religioso. Oramos pelo país. E daqui em agosto continuaremos também com esta oração, continuaremos dialogando com os outros. E nós convidamos vários atores da sociedade, dialogamos com elas, trazemos esta mensagem religiosa, que não é cristã, islâmica ou bahá'í, mas é uma mensagem religiosa, e dizermos nós somos irmãos. Daqui a pouco estamos a organizar uma oração na província de Sofala, porque percebemos que durante o período do DDR, há um elemento muito importante que nós fizemos, foi desarmar as mãos, não termos armas em mãos que não sejam das autoridades. Deus pode transformar o homem. Quando dissemos homem, as mulheres nos perdoam, estamos a dizer homem e mulher. Deus pode transformar uma sociedade. Então não podemos dizer que, 50 anos depois, Moçambique já não pode transformar. É possível transformar. Se nós olharmos para Deus, Deus é poderoso, é possível transformar. Se nós dissermos depois de 18 anos não é possível transformar. Do mesmo jeito que nós nascemos com cabelo preto e hoje, depois de uma certa idade, o nosso cabelo transformou-se, mas não é nossa vontade, porque esta é um fenômeno que nós não podemos. Então Deus é possível transformar. É só ver algumas pessoas depois de uma certa... Vamos ver pessoas que não tinham dinheiro, depois têm algum dinheiro. Você vê a mudança, né? Já não saúda aquele porque ele tem dinheiro. Então, por que há esta transformação e não pode haver uma transformação para o positivo? Então, para dizer que, independentemente da idade, nós não estamos a dizer que os estudiosos não, mas estamos a dizer que o Deus Altíssimo está capaz de transformar uma sociedade, mesmo 50 anos depois da independência, essa sociedade pode ser transformada. O homem e a mulher, mesmo depois dos 50, dos 60, dos 70, Deus está capaz de transformar e ter uma mente de paz. Muito obrigado, Bispo Rodrigues Dambo, pela disponibilidade de nos ajudar a pensar no passado, presente e futuro de Moçambique. Esta é uma reflexão que fazemos no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique
proclamou a sua independência nacional. O bispo Rodrigues Dambo foi hoje nosso convidado para este 2 Dedos de Conversa. Despedimos-nos com promessa de mais uma proposta aliciante proximamente. Para ser, caro telespectador, fica aqui renovado e reiterado o nosso muito obrigado pela escolha. Continue ligado a nós e fique bem.